Estimado Padre Adenilson, que nos acolhe nesta catedral, quero também cumprimentar o nosso Monsenhor José Maria, vigário-geral. Cumprimento ainda o Padre Renato, nosso decano, e os demais sacerdotes aqui presentes, vindo das mais diferentes paróquias da nossa diocese, de modo especial desse decanato de São Pedro de Alcântara. Gostaria também de cumprimentar os diáconos, os religiosos, as religiosas, os seminaristas também que estão presentes entre nós, os consagrados e consagradas da nossa comunidade. Cumprimento também os irmãos dessa amada paróquia de São Pedro de Alcântara, nossa catedral, como também os irmãos que vieram de outras paróquias para participar conosco da graça dessa celebração. Acolho também com todo carinho os turistas que vieram nesses dias participar da Bauerfest ou descansar um pouco nessa nossa tão amada e acolhedora cidade. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, quando o Museu Nacional pegou fogo, principalmente os antropólogos entraram em pavorosa, porque o grande medo que havia naquele momento era de se perder um crânio fundamental para o estudo dos povos primitivos que habitaram nas terras brasileiras. As teorias antropológicas diziam que os homens que vieram para a América passaram por o Estreito de Bering e desceram. Eram, portanto, homens que vinham do Oriente. Eram, portanto, homens já bastante conhecidos, principalmente pelo traço físico. Porém, aquele esqueleto que fora encontrado aqui no Brasil por uma arqueóloga americana trazia algo totalmente novo. Não apenas 8.000 anos, dizia o esqueleto, as nossas terras foram habitadas, mas há pelo menos 15.000 anos. E a grande coisa que foi descoberta através daquele esqueleto é que o traço que deram àquela jovem chamada de Luzia, que era na verdade uma adulta, tinha, além de 15.000 anos, traços negroides. Portanto, as terras brasileiras foram habitadas, segundo aquele esqueleto, por pessoas que vieram também da África, que naturalmente ou foram dizimadas ou morreram ao longo dos anos. Mas o que é certo é que não sabemos como, não sabemos se de barco ou através também do Estreito de Bering, os africanos chegaram aqui. Ora, esse esqueleto e essa mulher adulta tinha apenas 1,20 m de altura, apenas 1,20 m. E a gente diz, poxa, como era pequena. Sim, a alimentação é fundamental para o crescimento do corpo humano. Quando nós vemos hoje pessoas que têm 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m ou mais que isso, nós somos considerados gigantes em relação àqueles povos antigos. Isso por quê? Porque os povos antigos ainda não cultivavam aquilo que nós chamamos de gramíneas. Sim, a base da alimentação posterior vai ser de gramíneas, e nós aproveitamos das gramas gigantes para a alimentação, e isso fez com que o nosso corpo pudesse crescer. E quais são as gramíneas gigantes? É o trigo, é a soja, é o arroz, ou seja, aquilo que para nós aparece como grão, na verdade são gramíneas que cresceram bastante. E à medida em que as populações foram fazendo uso daquilo que maceravam e se tornavam uma farinha, o físico também foi crescendo ao longo dos tempos. Resultado, se diz a antropologia, a gente é aquilo que a gente come. Ora, às vezes nós comemos coisas e sequer sabemos de onde elas vêm. De onde vem o abacate? Do México. De onde vem a uva? Da Ásia.
De onde vem a maçã? Da Europa. De onde vem a banana? Da Guiné-Bissau, o país que por acaso fala português, na África. De onde vem o nosso tão querido coco? Da África. E conseguiu chegar aqui rolando pelo oceano. Tanto é que quando os portugueses chegaram aqui, só encontraram coco na costa brasileira. E assim por diante. E até a jaca, que vem da Índia, como também a manga. Nós podemos também falar de frutas que são nossas: graviola, goiaba, sabuti, pitomba e outras tantas frutas que são típicas da nossa região. Ora, a soma de tudo aquilo que nós fomos comendo nos deram a postura que hoje nós temos. Crescemos, e quando paramos de crescer para cima, crescemos para os lados, não é mesmo? Pois bem, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, por que é que eu estou falando de alimento? Porque a estatura do cristão vai daquilo que ele come. A estatura do cristão, o tamanho da sua alma, vai da experiência do alimento que ele ingere, que ele toma para a sua vida, que ele coloca dentro do seu corpo. E que alimento nós cristãos experimentamos para crescer? O alimento da palavra de Deus e o alimento do pão, que é o próprio Deus. Dentre todas as possibilidades, dentre tantas escolhas, Jesus fez uma fundamental para nós. Ele nos disse: quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Deus, o próprio Deus, nos deu como alimento a sua vida. O próprio Deus nos deu totalmente a cada um de nós, se deu a nós através do seu corpo e do seu sangue. Aquilo que nós estamos celebrando, um memorial, é uma recordação do passado, é uma vivência do presente, mas também um certo caminho em vista do futuro. Deus, que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, é o passado. Dai-nos experimentar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, é agora, é o presente. Que continuamente cheguemos e busquemos os frutos da redenção, quando nós estivermos no final da nossa vida, indo para o céu. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a Eucaristia se manifesta para nós como a beleza do passado, como a certeza do presente e como a glória do tempo futuro. Deus mesmo se deu a nós, Ele quis se dar a nós, não nos deixou órfãos, e a sua presença é definitiva na vida da igreja. Ora, hoje nós estamos celebrando exatamente essa Eucaristia, esse alimento. E Jesus, o próprio Senhor, vivo diante do seu povo, manifestou como nós devemos viver a sua experiência. Aqueles que comungam da sua vida, da sua palavra e da sua história. Sim, precisamos tomar a Eucaristia, e só deve tomar a Eucaristia quem for capaz de contemplar o próprio Deus, quem for capaz de ingressar em um universo de contemplação, olhando para o Senhor, não apenas por uma obrigação daquilo que nós recebemos, por uma tradição ou por um memorial, mas pela certeza absoluta de que nós temos a possibilidade de colocar dentro da nossa vida, no mais profundo do nosso ser, aquele que é verdadeiramente Deus e Senhor dado a cada um de nós. Ora, a história também nos mostrou e nos pediu algo fundamental. A igreja nos orientou para dizer a todas as pessoas sobre a nossa vida cristã. E o próprio Jesus, pelo aquilo que nós vimos no Evangelho de hoje, nos mostra como nós devemos viver a sua vida, quando nós o tomamos dentro do nosso corpo.
Ser cristão significa abraçar Jesus, mas abraçar o irmão. Tomar Jesus como o pão da vida, mas também ter a coragem de repartir os dons, repartir o pão, como ele tão bem fez no Evangelho de hoje, matando a fome de mais de 5.000 pessoas. A Eucaristia nos dá também a possibilidade de trabalhar pela transformação do mundo, porque Deus deseja uma família universal. Deus deseja que todos nós sejamos capazes de viver profundamente a unidade através do amor, através da justiça e através da paz. Deus próprio se manifesta e nós desejamos manifestá-lo ao mundo através da nossa fé. Por isso é que depois dessa celebração nós sairemos pelas ruas de Petrópolis, respeitando a todos, mas dizendo também a todos, através do nosso canto e da nossa oração: recebam conosco a graça da presença de Deus. Vejam aquele que nós adoramos e contemplamos como Senhor da vida. Vejam a nossa alegria por termos abraçado a presença desse Senhor em nosso meio, na profundidade da nossa existência. Queremos sim que Ele esteja conosco, mas queremos que Ele esteja também com você que nos vê. Queremos sim que esse Senhor penetre o mais fundo da nossa alma, mas queremos que Ele inunda também a sua vida pela sua presença que é divina. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, nesse clima de alegria e de certeza, que cada um de nós, olhando para a própria vida e comungando com profunda responsabilidade para não comermos da nossa condenação, como nos disse o apóstolo São Paulo na segunda leitura de hoje: ninguém comungue, diz o apóstolo, com brincadeira, apenas por tradição, ou porque imagina que tem direito de se aproximar, mas comungue com responsabilidade, comungue com amor, comungue sabendo como está o seu coração, revisando a sua vida e olhando a sua existência, para que Jesus não seja uma fantasia, mas seja a realidade que alimenta e que salva. Resultado, essa grande graça que hoje nós temos a oportunidade de viver profundamente, mas ao mesmo tempo de manifestar a todas as pessoas. Aqui está exatamente o momento em que nós devemos perguntar no mais profundo do meu coração, no mais profundo do seu coração: que estatura nós temos? Esse alimento, até que ponto eu deixei que ele nutrisse a minha vida para que a minha alma crescesse? Se alguém olhasse para mim, pergunta que devemos fazer: que estatura eu tenho diante daquele que é o Senhor? E quando nós assumimos a responsabilidade de responder aquilo que o Senhor hoje nos pergunta, através do seu corpo e de seu sangue, uma vida nova se dá no mais profundo do nosso ser. Que esse seja o nosso projeto: comungar do verbo da vida, adorar aquele que é o único Senhor, e ao mesmo tempo que cada um de nós, como compromisso de vida, manifeste esse mesmo Senhor de um modo especial, pelo testemunho, pela caridade, pela acolhida e por tantos outros dons que nós podemos partilhar com os irmãos através da própria experiência divina que fazemos quando comungamos o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Que o Senhor, portanto, nos abençoe em nossos bons propósitos. Meus irmãos e minhas irmãs, uma historinha talvez ilustre para nós aquilo que eu gostaria de dizer como conclusão dessa minha palavra. E ela diz o seguinte: um jovem fazia o curso de medicina. A sua família era pobre. Ele morava na cidade. E o pai e a mãe, com muito sacrifício, conseguiu alugar um quartinho pequeno em uma pensão. E ele ali vivia, indo apenas para a faculdade e voltando todos os dias para o lugar do seu recolhimento e do seu estudo.
Aquele jovem tinha um limite de dinheiro por mês, mas talvez por um descontrole ou porque não prestou atenção, o dinheiro havia acabado antes do tempo. E ainda faltava uma semana para o seu pai e a sua mãe enviar outra vez aquela quantia que fazia com que ele sobrevivesse durante o espaço de um mês. Ele aguentou até durante um tempo aquela fome, mas depois começou a entrar em desespero. Resultado, ele resolveu sair ali à noite e pedir ajuda a alguém que lhe desse um alimento. Todas as vezes que ele chegava diante de uma porta, ele tinha vergonha. Meu Deus, as pessoas vão olhar para mim, tão jovem, pedindo esmola, elas vão dizer, vá trabalhar, vagabundo. E ele sempre ficava com muita vergonha, porque imaginava que as pessoas assim iam pensar. Andou bastante, e como a fome estava maior do que a vergonha que ele sentia, ele resolveu bater em uma porta. Foi lá e bateu. E uma senhora o atendeu. Quando a senhora atendeu, ele ficou com tanta vergonha de lhe pedir alguma coisa, que disse para ela, a senhora se importa de me dar um copo d'água? Aquela mulher experiente olhou para a cara do rapaz e viu que ele estava com fome. Ela disse, espere um pouco que eu vou lhe dar o que você precisa. Entrou, preparou um sanduíche, preparou um copo de leite e trouxe para o rapaz. E ela ficou admirada da forma como o rapaz comeu com avidez aquele sanduíche e tomou aquele copo de leite. E depois, com a cabeça baixa, ele devolveu o prato e o copo dizendo, Deus lhe pague, e foi embora. Pois bem, ele continuou o curso de medicina e finalmente, depois de 8 longos anos de estudo, esse rapaz se formou e agora ele era um médico e tinha ali o seu escritório no hospital. Entrou uma senhora e quando a senhora entrou, ele reconheceu naquela senhora aquela mulher que o havia ajudado 8 anos antes. Resultado, ela se sentou e ele atendeu com todo carinho, fez os exames e ele disse, a senhora está com um câncer de mama, teremos que fazer uma cirurgia, mas o hospital não faz, vai ter que ser particular. Ela disse, eu não tenho dinheiro para pagar essa cirurgia. E ele disse, não se preocupe, não é? No tempo certo a gente conversa sobre isso. E ela insistiu, eu não tenho a mínima possibilidade de pagar essa cirurgia. Ele disse, confie em mim, eu vou fazer a cirurgia e depois eu vou lhe mandar a nota do valor, confie em mim. E ela, desesperada pela doença, aceitou. A cirurgia foi feita e foi o tempo da revisão. E quando ele fez a revisão, disse, pronto, quero lhe dar uma boa notícia, a senhora está curada. E ela logo foi perguntando, doutor, e o valor de todo o meu tratamento, quanto é que eu lhe devo? E ele, pegando o recibo, entregou para ela, e nesse recibo estava escrito, tudo está pago, com um sanduíche e um copo de leite. Meus irmãos e minhas irmãs, isso se chama gratidão. É esse sentimento que nós devemos ter com aquele que não apenas alimenta o nosso corpo, mas alimenta a nossa alma. É Deus, é Jesus mesmo, é aquele que foi visto pela Virgem, tocado pelos apóstolos, contemplado pelo povo. Agradeçamos ao Senhor por nos ter dado aquilo que é fundamental para esta vida e para a próxima, o seu corpo e o seu sangue, e que essa dádiva nos faça, por gratidão, também doar a nossa vida, especialmente aqueles que necessitam da nossa presença. Que assim seja.